chamada da TV, seguindo o poder global. Notícia importante, talvez mais um pouquinho. Então deixe seu like e ative seu sininho. Poder global. Poder global. Poder global. Poder global. Salve, salve, galera, em mais um Poder Global, mais uma análise na semana, especial, análise da semana, no caso, análise da semana, bem especial, que é a análise 50, sou o Lucas Numa de Castro, professor de História e escritor do Brasil. O Cão não poderia deixar de fazer uma análise 50, né, com uma nova introdução. Nós temos agora a nossa nova introdução e vamos que vamos aí em mais uma análise da semana do nosso querido Poder Global, né? Então, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário e vamos que vamos a uma análise da semana bem polêmica, bem especial, mas polêmica, porque ontem, na live que nós fizemos, como eu tinha falado, né, o nosso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ia fazer um pronunciamento e ia revelar uma coisa que ele disse que ia ser importante sobre eleições e tudo mais, e acabou revelando, que é o tema da semana de hoje. Urgente, Trump acusa a China de interferir nas eleições americanas. Bom, vamos por partes aqui. O pronunciamento do Trump ontem destacou, né, algumas coisas fundamentais que eu achava que a gente tem que levar em pauta. Primeiro como que o sistema eleitoral americano tem uns atrasos absurdos. Assim. A gente fala muito do Brasil, fala-se muito da questão de urna eletrônica e tal, mas, por exemplo, no sistema eleitoral americano, o eleitor não se identifica. Ou seja, tem como votar sem se identificar, esses votos por correio aí, que o cara pode votar sem se identificar. E segundo o Trump, né, muitas células chinesas, né, feitas pela China, no caso, células para votar no Biden em 2020, foram feitas pela China. Foram células chinesas. Então, isso foi uma das acusações do Trump. Ele não apenas falou sobre isso, ele falou que muitas pessoas que estavam envolvidas, né, nessa abordagem, enfim, da China, a China nega tudo, é claro, né, mas muitos americanos que estavam envolvidos nisso fizeram questão de segurar relatórios que eram importantes, enfim. E ontem ele soltou alguns da CIA, de fato, alguns relatórios da CIA mostrando que a China realmente tinha tinha interferido na eleição, né? Drasticamente interferido, e ele mostra isso, enfim. Não sabemos também a procedência dos relatórios, mas os relatórios são da CIA, e acho que são válidos a gente botar em baila. Claro, a gente conhece a CIA também. A CIA não é porque porque o lado A, lado B e tal. A CIA, ela tem um lado político mesmo. Ela está sempre do lado de quem está no governo, nunca está do lado do Estado mesmo, como é o caso do Mossad. A gente já falou essas diferenças aqui, recomendo que você assista, já falei isso, uma análise semanal, porque o Mossad, enfim, é diferente dos outros sistemas de inteligência. Mas, de fato, havia um relatório e que falam dessa movimentação da China. Um outro ponto importante é a Venezuela. Sim, a Venezuela. O Trump fala que o Maduro, na eleição de 2020, né, ele fabricou, sabe, interferiu na eleição, fraudou a eleição através do sistema Smartmatic, não é o nosso, deixando claro, Smartmatic não é o nosso. Não é a Smartmatic, a gente não usa na urna eletrônica, mas ele encontrou um mecanismo, né, para que na auditoria não fosse pego a fraude em que ele era eleito. E sim, as atas das eleições do Maduro até hoje não foram apresentadas. Houve a denúncia na época até que a China estaria produzindo essas atas, enfim, que o Maduro ia apresentar, e acabou que não apresentou nada. No caso da eleição que elegeu o Edmundo Gonzalez, e que o Maduro fraudou essa eleição através do sistema de Smartmatic. E não apresentou as atas da eleição. Então, cara, você vê que já é um prelúdio do que virá nas eleições midterms. Trump já está vindo aí com acusações sérias de interferência. E por que a acusação de uma interferência eleitoral é muito grave? Porque quando você olha para o sistema democrático, qual é o grande benefício da democracia? Eu sempre falo isso. O que ela tem de mais em relação ao regime tirano?
não é colocar lá quem você quer, mas é poder tirar quem você não quer. No regime ditatorial, você não consegue tirar quem você não quer. Se a pessoa é ruim, ela não se mantém no poder, numa ditadura. Na democracia, ela sai. E quando você tira do eleitor o poder do voto e você fala que esse voto não está contando, que esse voto é esse, aquilo, são acusações muito sérias e muito graves que tem que ter uma prova definitiva, porque essa é a maior arma do povo em relação a quem está no poder. Porque se você não tem a capacidade de tirar alguém que esteja ruim, que é o que uma interferência eleitoral faz, então você tira o poder da democracia como um todo. Do lado bom da democracia. A democracia tem os seus ônus também, que é sempre estar fiscalizando. É um dos ônus e muitos outros. Mas o bônus é esse, é você poder tirar. É tirar o que não está prestando. Então, quando o Trump faz isso, ele tem acusações muito sérias e isso tem que vir à baila e trazer todas as provas dessa situação, sem dúvida. E, claro, já olhando para a eleição de meio de mandato. O que acontecerá não sabemos, mas que não será uma eleição comum, vai ser. Porque se ele já está vindo antes de novembro, com acusações sobre fraude em urna, e não só dos Estados Unidos, hein, da própria Venezuela, com certeza vem muita coisa por aí que a gente pode aguardar. E nesse jogo xadrez geopolítico que a gente sempre fala aqui no Poder Global. Há duas potências que estão brigando em todas as esferas, econômica, tecnológica, política, e isso é mais um capítulo para uma briga entre China e Estados Unidos. Então, galera, essa é a reflexão que eu passo aqui para vocês. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative seu sininho e até a nossa próxima análise semanal. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder Global.